Oi, professora. Oi. Não, tá tudo pequeno, tá um horror aqui. Tá muito frio essa família. Aqui tá bom. Nossa, São Paulo tá frio também. Quantos graus aí? Aí aqui hoje deve estar fazendo uns 8. Nossa. Mas essa semana fez até 1. Nossa. Aqui Oi, tá Jack. 10. Eu tô com o pessoal de Santa Maria. Ah, sim, aqui tá 10, que é no meio do caminho, né? Deixa eu mostrar você aqui, pessoal. Mesmo, né? Aí queria ver. Ah, Débora, tudo bem? Queria o ver Jack. se vocês querem testar antes para ver se tá tudo certo. Sei lá. Pode ser. Compartilhar aqui. Eu não tô te ouvindo. Pode ser. Ah, ótimo. E assim, Nossa, outra tá, vocês estão coisa, com... Tô sem o meu fone de ouvido. Ah, agora sim. Nossa, agora sim, né? Vocês estão em duas mesas ao mesmo tempo, tá engraçado de ver. 3. Hoje tem 3. Vocês olham para E cá, falam super tudo, olham para lá. importante as 3, entendeu? Muito legal. Muita coisa boa, né? Nossa, anotei Então, muita aqui coisa. desse lado tem a mesa 13, você mesa 14, e ainda tem o link da mesa 12. Eu vou entrar aqui pelo Celular. pelo Zoom também. Eu vou entrar pelo celular. 3 telas, isso que é multitela mesmo. Nossa, a Marília está lá na Austrália falando assim que ela é assim, essa diferença de fuso horário. Nossa, que horas é lá? Lá deve ser 12, 1 da manhã, né? 1 da 1 da manhã. madrugada, quase Nossa. 2. E nosso grupo aqui a gente tem. Ah, tá entrando. Ah, não, você tá Só testando. compartilhando. Tá bom. Ah, que legal. Foi, né? Foi. Tá ótimo. Os vídeos também. Tá bom. Ah, o Norberto tá chegando. Mirka, tudo bem? Tudo bom? Você tá Tudo bem, bem? Meika? Tudo Oi, certo. tudo bom? Tudo bem. Foi tudo bem hoje de manhã? Foi, muito bom. Você estava lá, não estava? Não tava, eu não consegui, Suzete. Hoje foi uma manhã Ah, bem complicada aqui, eu não consegui ver nada. Uma pena. tá, mas foi muito bom. Que bom. Mensagem que ela tá chegando no porto. Quando assistiu a palestra, Gente, muitas histórias. Vocês estão ouvindo? então ela pediu que vocês, por gentileza, começassem sem ela, tá? E ela vai tentar chegar lá no hotel, etc. Então, a hora que ela Tá, eu vou desligar aqui porque a fofoca já passou por aí, Tá né? bom. A Malu tá chegando no Porto, lá em Portugal. Ai, Boa. gente. Né? E tem a outra mesa que eu não consigo carregar. Acho que o Gil. Gil, você está na mesa do Alberto? Eu não estou conseguindo entrar. E já são 2 horas. Quem que tá? Seu som, eu não ouço o seu som. Deixa eu ver aqui. que a gente vira aqui, a gente só pode valente aqui, a gente tem 3
Gil, você está na mesa do Alberto? O que tem, Roberto? Ué, tem a mesa do Zoom do Alberto. Quem que abre? Quem? O que foi? A mesa do que tem o Alberto. Ah, tá bom. É que eu estou aqui no celular e não estou conseguindo entrar. Está tudo bem, tudo na mesa. É, que será que eu não consigo entrar? Tá bom. Se eu não conseguir entrar, não deu para entrar, porque eu estou nessas duas aqui e na terceira eu não estou conseguindo. Mas às vezes Tá bom. Isso aí está certo. Mas é assim mesmo, essa vida. Uma está entrando, viajando, outra está não sei o quê. Vai dar tudo certo. Vai dar, tá dando. Mas aí quando a porta chegar, Tá bom, aqui eu fechei aqui o microfone. A gente tem um tempinho, não é? Então, a Andrea está entrando. Uhum. Vocês almoçaram? Eu não consegui ainda almoçar. Eu resolvi colocar uma lasanha. É por isso que eu saí antes. Por isso que eu saí antes lá. Eu falei, nossa, se quiser almoçar, tem que sair correndo, almoçar. Uma hora tá... Acho que agora eu consegui entrar aqui. A Hello, Paula. Alberto. How are you? And your... I don't understand. What? I don't listening? Ok. Paula, você que está como Norberto? Ah, não é Só outro. para mostrar aqui o pessoal. Vitor, você está recebendo um abraço da sua orientadora aqui, viu? Ela está mandando aqui um abraço. Não ouve. Manda um abraço pro Vitor. Está todo mundo trocando. Deixa eu ver se dá para você. Boa tarde. Gente, o Vitor! Eu tô adorando essas, um mostrando o outro nos computadores das telas, tá ótimo. Legal. É bom que esses encontros são encontros de amigos também, né? Todo mundo parceiro, são pesquisas. Oi, Eliana. Em paralelo. Mas, infelizmente, não dá para botar todo mundo numa mesa só, senão já tem, sei lá, 50, 100 pessoas numa mesa. Ah, consegui agora fechar os microfones. Tá bom. Mas eu ainda estou ouvindo alguma coisinha. Vou botar aqui. Mas está dando tudo certo, né? Vou deixar só assim. Opa! E só para a gente ter assim, uma imagem, uma visão geral de todo mundo. Uhum. Eu acho que a gente pode aguardar mais um pouquinho, não é, Andrea? Com certeza. Eliana, Jack. Sim. Uhum. Eu acho que o Sim. Milton entrou em outra mesa. Saudades de vocês todos. Ah, eu também, né? Vocês conheceram o Jack? Sim, super Sim. barbudo ele Ano tá. passado, Se eu vi na rua. É porque tá frio, né? É o inverno em Curitiba. Agora Inverno em Curitiba. para acumular o gelo em cima, né? Quantos geou aqui graus também. aí? Então, a gente acordou com 8, tá 10, agora meio-dia tá 12, assim. Tá bom. Tá quentinho. Nossa, aqui em São Paulo tá frio também. Tá muito frio aqui. Parece que esse horário do almoço
Piorou. baixa a temperatura de uma ordem assim que você fica desesperado, né? Dá uma agonia, né? Exato. Ainda bem que agora saiu o solzinho, né? Saiu. Tô Aqui vendo está ali com o sol, aqui solzinho. está com sol. Nossa, Eliana, quanto tempo? É, né? Tudo bem? Já qualificou, não? Sim. Ai, que bom! Muito bem, né, Andréia? Muito bom, Tudo certo. parabéns. Que bom. Eu André, acho que eu logo. você quer Bom. testar alguma coisa? A apresentação? Só para... Seria bom se vocês testassem, né? Até o pessoal A minha eu testei, chegar. deu certo. Daí, pela ordem, a gente vai fazer, né? A Andréia, eu, a Mirka e a Paula, por último. Ok? Graças a Deus Ah, consegui. conseguiu! Graças a Deus. Ai, que coisa maravilhosa, consegui. Agora, Andréia, tá aparecendo o teu Firefox. Quem está mexendo, Andréia? André, é a tua desktop, André. Tá mutado, você. Consegui com o áudio do computador, hein? Eu não vou poder usar fone aqui. Tá bom. Tá. Eu tirei enquanto a gente aguarda mais um pouquinho, que assim a Aham. gente vai se vendo, né? Sim, É sim. mais bonito ver vocês do que minha apresentação. E eu tô com a minha voz super comprometida. Tá bom. Você vai começar. Então, depois... É? Ótimo. Mas ali apareceu o teu navegador, é isso mesmo? É que eu tenho como subir a minha apresentação aqui. Boa pergunta. Subir, não sei. Eu acho que Eu ia só... compartilhar a minha tela. Compartilha. É, a Sim. tela sim. A tela sim. Acho que pode ser pela tela. Tá bom. Sim, você abre o Windows, né, a janela e compartilha. Só acho que não vou conseguir ver o chat no mesmo tempo, mas aí provavelmente vai ter um. Tempinho para discussão, né, Jack? Sim. Pelos cálculos dava uns 15. Mas aí com esses 5 minutinhos, eu acho que dá uns 10. Uhum. E o programa está funcionando ali na Vila Olímpia ainda? Ou já foi para a Moca? Tá na Vila Olímpia. Tem um outro prédio novo ali, mas tá ali. Eu não fiz disciplina esse ano, né? Estou escrevendo já. Consegui tudo ano passado. Eu também. Bom, né? Uhum. Essa parte já foi. Mas eu sinto saudades das aulas. Sim. Esse dia eu fui lá no começo do ano, eu fiquei com vontade até de invadir a aula, mas só de turista, mas não vai dar. É só ir com o tempo que é sempre bom, né? Podemos começar, Suzete? Tá. O que foi? Podemos começar? Pode, Já você deu, né? está no comando. Eu estou aqui Tá bom. numa orquestração, tentando ver Olha, o seu cabelo um tá pouco de cada um. Tá bom. Ai, muito bom. Boa apresentação, pessoal. Valeu, professora. Obrigada, Pro. Então, vamos dar início à mesa redonda 14, AC, tópicos em design, arte e tecnologia. Por ordem da apresentação, eu vou chamar a Andréia dos Santos Moraes, depois eu, Jack Homer, depois a Mirka Bonano e, por último, a Paula Furlan. Cada um de nós tem 15 minutos para fazer a apresentação. Eu vou avisar quando tiver 3 minutos faltando, tá? Eu entro, interrompo um pouquinho só para avisar que está 3 minutos para encaminhar ao final. Pelos cálculos, vai sobrar uns 10 minutos para a gente, talvez, responder uma ou duas perguntas ou debater no final, tá? Então, eu passo a palavra para Andréia dos Anjos Moraes. Anjos Moreiras. Moreiras. Eu tô com Você falou óculos, Santos Moraes. Eu falei, será que tem outra Andréia lá na mesa? Mas sou eu, Anjos Moreiras. Me desculpe. Tá tudo Imagina. pequenininho na minha tela, tem um monte de coisa aqui. Imagina, não é Pode fácil começar. mesmo. Deixa eu explodir essa aqui. E como é que eu vou tirar essa turma daqui? Eu não sei se... Opa, acho que é assim, né?
Vocês já estão vendo? Sim, chegou aqui. Está ótimo. Perfeito. Como é que eu vou passar essa página? Assim mesmo. Então, é a minha pesquisa, né? Então, a aplicação do ecodesign nas empresas de moda upcycling, proposta de metodologia e implementação. Essas são as palavras-chave. Desculpem pela voz. Essas são as palavras-chave do meu estudo: ecodesign, upcycling, moda sustentável, economia circular e empresas de moda. O sumário que eu estou tratando aqui o ecodesign como ferramenta de transformação. É o primeiro tema aí que eu trato, então eu faço um pouco a contextualização de como nos encontramos agora, né? Como o mundo se encontra agora. Então, as ações humanas têm alertado drasticamente a forma de funcionar os fluxos naturais do planeta Terra, ao promover grandes mudanças globais, e a influência humana sobre o planeta teria impactado permanentemente a Terra, a ponto de justificar a adoção de uma nova época geológica, o Antropoceno. Batizado pelo Stoerme, da década de 80, e popularizado pelo Nobel de Química Crutzen, em 2000, eles defendem que as mudanças globais observadas, impulsionadas pela crescente e intensa ação humana, teriam afetado tão profundamente o planeta que deveríamos enfatizar o papel central da humanidade na geologia e na ecologia. Então, a gente depende, né, desses recursos naturais da Terra para a nossa sobrevivência e para atender também todas as nossas necessidades. Só que os ecossistemas, eles estão totalmente alterados, né? As ações humanas estão avançando num ritmo assustador. E a gente vê muito bem isso, né, em todas as mudanças que são visíveis. Antes eram muito suscetíveis, agora elas são muito visíveis, né? E esse olhar para esse impacto todo negativo que estão gerando na capacidade que o planeta tem para se regenerar, né, o seu ecossistema, e está fazendo colapsar. Então, a partir do momento que o planeta não consegue mais absorver todo esse lixo gerado, esse resíduo gerado diariamente, já é um ponto de muita atenção. Então, a gente pega os recursos naturais da Terra e devolve lixo para a Terra. Essa conta não vai fechar. O padrão de vida atual da humanidade é o que promove essa crise, pois resulta no impacto direto ao meio ambiente, como consumo excessivo e descarte, como o consumo de combustíveis fósseis finito, desmatamento, poluição do ar, da água, entre outros. Para resposta, né, para responder a isso, o ecodesign ele pode sim dar um embasamento com diretrizes para empresas que desejam aplicar a economia circular no seu modelo de negócio. O design de produtos ecoeficientes ele pode ser uma resposta estratégica fundamental para esse avanço da competitividade empresarial e para o processo de transformação em direção a uma economia mais responsável. Se colaborar com a sustentabilidade dos canais de produção, distribuição, consumo e descarte de produtos industriais com o intuito de diminuir as pressões procedentes das atividades produtivas sobre o meio ambiente. Então, o ecodesign produz produtos ecoeficientes sem desprezar a parte estética, funcional, e pode ser usado para redesenhar produtos que já estão bem resolvidos, né, estabelecidos. Novos produtos precisam ser concebidos com esse pensamento e essas práticas ecológicas, com todo esse viés da economia regenerativa, onde a durabilidade e a reciclabilidade, que significa o poder de ser reciclado, é tão importante quanto a funcionalidade e a estética. E para isso, os ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles podem servir para nortear e apoiar esse pensamento. O ecodesign e a moda. A gente está falando aí, né, de uma indústria global de 2,4 trilhões de dólares,
que emprega 600 milhões de pessoas. Então, imagina o peso dessa indústria em todo o planeta, né? Mas, em contrapartida, é uma das indústrias mais poluidoras do mundo. A produção anual mundial é cerca de 10 milhões de toneladas. Existe, para fabricar isso, um uso desenfreado da reserva de água, poluição dos rios com os pesticidas e produtos químicos tóxicos, destruição do solo e florestas, uso de grande nível de energia, poluição do ar que respiramos com as partículas e exploração de vidas irresponsáveis. O Brasil é um importante polo têxtil mundial, é a quarto maior parque produtivo de confecção, emprega cerca de 1,36 milhão de empregados diretos e 8 milhões de indiretos. Então, é impressionante porque quando a gente acha que a mulher, por exemplo, que está na narrativa atual, em todos os níveis, a parte da igualdade, a moda impacta muito nisso, porque a mão de obra da obra é 60% feita por mulheres. E o Brasil também é o quarto maior produtor de vestuário do mundo. E o mais interessante, ele é uma cadeia completa, né? Então, a gente tem desde a plantação do algodão até o desfile. Então, toda a cadeia pode ser feita aqui. Aqui mais um pouco de números, né? O que nós descartamos por ano são cerca de 170 mil toneladas e 85% vai parar nos aterros sanitários, onde a maioria é fibras que demoram muitos anos para se decompor. Existe também um grande impacto sobre o clima. A moda é responsável de entre 2% a 8% das emissões globais de carbono. E quando a gente cria produtos aliados à teoria do ecodesign, né, que o fim do produto também é pensado para ser reutilizado, virando matéria-prima para outros produtos, é uma abordagem que ajuda no destino desses resíduos. Aqui eu tenho uma fala que eu adoro. Na moda, o ecodesign pode ser inserido de diversas maneiras, tais como a construção do tecido, nos métodos de produção que consomem menos energia, se tornando menos impactantes, no reaproveitamento de tecido e de outros materiais e no destino correto para os resíduos que podem ser reutilizados na empresa. Aqui é a economia linear com a circular. Então, atualmente, o modelo econômico vigente e atual é o linear. Desculpa, atualmente, redundância. E ele pode, sim, estar ameaçando devido à disponibilidade limitada de recursos naturais e limites do planeta, em termos dessa capacidade, né, dessa assimilação da poluição gerada que eu falei ainda há pouco. Para contrapor esse modelo, tem a economia circular, que foi criado pelo Braugart e pelo McDonald, que procura desvincular o consumo de recursos finitos ao desenvolvimento econômico global e responde a desafios quanto à questão de recursos para empresas e países, os quais poderiam atribuir crescimento, gerar empregos e reduzir esses impactos ambientais. Aqui, uma imagem que mostra bem, né, a economia circular e a linear. Então, a economia linear, ela é considerada como do berço ao túmulo. Eu tenho aqui eu não sei se vocês conseguem ver meu cursor, mas eu tenho aqui todo o processo sendo feito numa linha, né? Enquanto que a circular, que também é chamada de do berço ao berço, ela é cíclica. Então, existe sim uma parte que pode virar resíduos, mas a ideia é sempre ela se retroalimentar. Design e economia circular. A economia circular constitui o paradigma do sistema do futuro que estimula novas práticas de gestão e mostra novas oportunidades, criando valor às organizações em harmonia com o meio ambiente, capaz de estimular um ecossistema mais regenerativo e restaurativo. Então, aí a gente está falando de circularidade, né? E o que é?
é limitar o consumo dos recursos finitos, reutilizar os produtos no seu fim de vida e eliminar os desperdícios do sistema. A economia circular, ela é o ponto-chave, né, dessas discussões, e ela está no viés, o grande foco dela é o design de produtos. Né? Então, tudo é concebido lá na hora que o produto é pensado. 80% dos fatores causadores dos impactos negativos ambientais de ciclo de vida de um produto são definidos durante a sua concepção. Fundamental projetar ele, eliminando os resíduos da economia com todas as vantagens associadas a essa ação. Resíduos são um erro de design. Jack, quanto tempo eu tenho, por favor? Tem mais 4 minutos. Ah, que bom. Upcycling. Então, quem cunhou esse termo foi o René Piu, em 94, é a capacidade de reaproveitar descartes em que o destino seria o lixo para a confecção de produtos, de novos produtos, com valor agregado, sem uso de energia normalmente usado na confecção de uma matéria-prima. Ele também é uma técnica dentro do sistema da economia circular, que conglomera o design, a produção, o consumo, o reuso, a reciclagem e o descarte, com a probabilidade de quase infinitos ciclos de consumo, reuso e reciclagem na cadeia, prorrogando o tempo de vida útil e de materiais de produtos do ecossistema. E a moda sustentável aqui, ela aparece como uma proposta diferenciada e fundamental de fazer moda, que exige um respeito pelo meio ambiente e pelas pessoas. Toda a cadeia deve ser observada e os processos valorizados, procedência avaliada, escolha de matéria-prima com menor impacto, relação justa com produtor, produto e consumidor. Faz-se necessário cada vez mais repensar a produção, assim como reduzir o consumo. Aqui tem alguns critérios, né, para a gente considerar em moda sustentável, que é modelo de gestão, tecnologia social, cores, fibras alternativas, slow fashion, zero waste, ou moda inclusiva, que há alguns autores que consideram a moda inclusiva como moda sustentável, há outros que não. Quanto mais critérios a empresa cumprir, mais sustentável ela será. Aqui é a moda circular, né? Um olhar de novas perspectivas entre o design e negócio, e no encontro de moda sustentável e economia circular. As ações devem orientar links que se reúnam na forma circular, sempre com o pensamento no fim do ciclo de um produto antes de criá-lo. 2 minutinhos. 2. A moda circular repensa testes, processos, forma de consumo, design e até modelos de negócio, que preservam o capital natural, prolongando o tempo de vida dos produtos, capturando o valor máximo dos produtos e estruturas existentes e eliminando o conceito de desperdício. Aqui um pouco da metodologia do meu trabalho, né? É uma pesquisa qualitativa exploratória, e a minha estratégia de pesquisa ela é bibliográfica e é um estudo de caso. A empresa que eu escolhi foi a Comas, porque ela é uma referência de upcycling no Brasil e porque utiliza o ecodesign para ressignificar os produtos fabricados e embasados no conceito de economia circular. E eles também têm vários projetos nessa linha, eles são realmente pioneiros. Tá? Então, aqui eu falo um pouco da triangulação, entrevista com a proprietária e stakeholders da empresa, observação direta e pesquisa documental. A aplicação de um questionário sobre o ecodesign para entender como que a empresa se encontra. Então, a Comas foi fundada em 2015 e esses foram os critérios de escolha que eu tive, né? Proximidade, possibilidade de aproximação em loco, produzir produtos de moda sustentável. A essência que a marca transmite, além de valorizar e dar nova vida às peças que virariam descartadas, está em modificar habitualmente as peças. Dessa forma, essas não perdem suas características iniciais. Aqui é uma camisa da marca,
Obrigado, acho que foi bem na hora. Desculpe minha voz. Obrigado, André. Tudo certinho. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Perfeito. Em vez de deixar, se tiver pergunta e comentários, a gente pode deixar para o final. Foi bem certinho, 15 minutos. Eu olhei 27 slides e falei, boa, acabou, calma. Mas vamos lá. Eu vou passar para a minha apresentação agora. Eu estou com o cronômetro aqui na minha frente. Então, só gostaria de um ok de vocês estar aparecendo. Aparecendo. Então, tá bom. Então, eu sou o Jack Homer. Eu sou professor da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, doutorando da UAM, também sob a orientação da professora Suzete. E eu vou apresentar aqui o desenvolvimento da tese até este momento, né? Ainda tem bastante tempo para terminar e avançar nos estudos. O que vocês estão vendo é um estudo metodológico dela, né? Esse projeto se chama Ocupação, Situação, Desejo, Objetos Digitais Inteligentes Geolocalizados em Realidade Aumentada, né? Eu desmembrei esse título também com a ótima orientação do professor Newton, na parte metodológica, né? Desmembrei e vi que, para dar conta da criação e também vamos dizer assim, da parte textual, né? Da explicação textual dessa obra que eu pretendo criar, junto com a tese, né? Eu preciso passar por essas áreas, né? Primeiro, entender o que são esses objetos digitais, né? Pensando neles como objetos presentes no mundo, né? Ainda que virtuais, ainda que digitais, eles têm a sua presença, como diz a Sherry Turkle, né? Desencadeiam um processo afetivo, né? Eles são sensíveis aos nossos sentidos, né? Então, eles têm uma existência, né? Então, eu vou nesse primeiro momento, para a ontologia desses objetos digitais, tentar entender o que eles são, né? Pensar na física do digital, né? Como que esses objetos digitais se manifestam no mundo fenomenológico, como que a gente apreende eles com nossos sentidos, e o que eu estou bastante interessado é o que eles causam, essa presença desses objetos digitais causam vamos chamar assim, no espectador, no fruidor, naquele que está na presença desse objeto, né? Claro que vai passar pelo NFT também, né, como um objeto digital, né? E pensar também, para além desses objetos simples digital, pensar esses objetos como interativos e inteligentes também, que eles podem ser dotados de inteligência artificial. Eu vou, para colocar esses objetos no mundo, eu vou utilizar a realidade aumentada, né, que já desde os anos 90 já está conosco, né? Claro que eu vou fazer esse histórico desde os anos 90, né? Nesses 40 anos, vamos dizer assim, 30, 40 anos. Muitas coisas lá que o Azuma, lá em 1990, na década de 90, ele vai teorizar, né? Muitas dessas coisas vão ser só realizadas com tecnologias contemporâneas, né? Claro, você tem pontos aí, obras de arte e softwares de realidade aumentada que vão efetivar esses objetos digitais sobre a imagem do mundo, né? Mas o que eu falo, né, nessa terceira década, a partir dos anos 20, vamos falar assim, várias tecnologias que eu utilizo e estou contando aqui, elas deram um salto na realização desses pensamentos em realidade aumentada, realidade expandida, né? Realidade mista, né? Inclusive, hoje, todos nós temos essa tecnologia do modo fácil, vou falar assim, no nosso celular, né? Ele já vem com um pack de softwares para você conseguir visualizar esses objetos digitais no mundo, para ter experiência de realidade aumentada, né? Você tem cases de hiper sucesso, como o Pokémon Go, né? Ou a própria empresa Niantic, que agora lançou o Parrot, né? Que enfim, são seres virtuais geolocalizados, né, que você consegue ver eles sobre a imagem do mundo também, são companheiros virtuais, né, inteligentes, e lançou esse ano. Então, a gente teve semana passada, retrasada, né, o lançamento do óculos
de realidade virtual da Apple, né? Não sabemos onde isso vai parar, mas as coisas estão acontecendo. Então, acho bem oportuno também. Enquanto as coisas acontecendo, a gente está desenvolvendo esses estudos aqui, né? Uma das características bem específicas que eu vou trabalhar na tese são os espaços físicos e a geolocalização desses objetos, né? Então, com a tecnologia que existe hoje, a gente consegue pegar um objeto virtual, um objeto digital, colocar ele, ancorar, essa é a palavra técnica, né? Ancorar ele sobre um objeto, uma superfície, uma localização física. Então, uma geolocalização. Ele pode responder por uma localização de GPS, de coordenadas, né? Bidimensionais, ou ser atrelado a um objeto do mundo físico, né? Eu posso pegar um monumento de uma praça específica e vincular um objeto digital, um objeto virtual, que vai ser fruído através da realidade aumentada a este objeto. Até uma obra da Gisele Bündchen, né, do Desmonumento, né, não é uma obra, mas enfim, um conjunto de obras ali que também faz esse vínculo de objetos físicos com objetos digitais, né? É isso que me interessa, né? Essa sobreposição do mundo de objetos e imagens virtuais sobre o mundo físico, né? Esse tema também começou a me inquietar, né? E dar origem a essa pesquisa, também por pensar que nós, tendo esse equipamento como celular, né, no nosso bolso, assim, as pessoas criam presenças através dele, né? Então, quando alguém manda uma mensagem para você, né, e teu celular vibra, ou dá um sinal sonoro, quando você vê a mensagem ali, existe uma personificação, uma certa presença daquela pessoa que está mandando a mensagem em outro ambiente. Então, tem uma relação também de localização e geolocalização através, né, da internet, através do virtual. Isso, né, me interessa bastante também, né? Então, tem essas presenças e esses afetos digitais, tanto com seres digitais virtuais, quanto com as próprias pessoas através do digital. E, por fim, ali que é o título mesmo, né, a Ocupação, Situação, Desejo, é o nome dessa obra que eu estou desenvolvendo já desde o ano passado. Partes dela já foram expostas, mas o final vai ser em 2025 mesmo, né? Onde a gente vai ocupar, então, a cidade de São Paulo, especificamente, primeiramente, com essas esculturas sem pedir permissão, né? Museus e galerias e espaços culturais com essas esculturas formando o conjunto da exposição, né? E essa obra se chama Ocupação, Situação, Desejo. Aqui eu vou pular, porque eu já me enrolei bastante, mas e toda essa parte metodológica, né? Onde tenho os objetivos de cada capítulo ali que eu fui desenvolvendo, né? Então, tem a parte de exploração dos objetos digitais da realidade aumentada, eu vou revisar esses conceitos, fazer a análise da aplicação desses conceitos no espaço físico com as tecnologias contemporâneas e depois a aplicação na criação da obra, como eu falei, né? Eu uso a semiótica das paixões para tentar, com inteligência artificial, para tentar entender esses sentimentos, essas tensões, aflições, né? E esses gráficos que eu pego lá do Greimas, eu vou transformando eles, né? Eu transformo em código binário, pensando sempre de uma matematização da semiótica, né? Para que eu possa aplicar todos esses conceitos poéticos, né, e filosóficos, eu tenho que passar eles para uma lógica de computação. Então, aqui eu tenho uma tabela lá da semiótica do Greimas, onde eu vou passar para código binário, depois montar circuitos eletrônicos físicos, né? Então, eu estou passando uma teoria por uma lógica digital e depois construindo essa lógica digital no modo físico, né? Através de circuitos e transistores, no caso, né? Que seria um nível de programação assim fundamental, né? Claro, um celular, igual nós temos aqui, tem milhões de transistores, né? Então, eu vou recorrer a uma informática lá nos anos 50, 60, né? 70. Depois eu aplico
esse sistema, esse é um rascunho, né? Aplico esse sistema em cima de uma rocha, pensando na rocha, e gozado que hoje já teve outra mesa que falou na relação das rochas, das pedras, né? A história que elas têm e o significado que elas têm. Eu vou passar para cima delas, essas lógicas, né? Aqui é um modelo já construído, né? Mas é um modelo teste construído. E aqui é um modelo finalizado, né? Então, são circuitos simples, né? São dessa lógica das paixões. E essa vai ser a âncora física para esses objetos que eu estou criando virtuais. E quais são esses... Aqui, só para entender, no final da diagramação, né? Desse sistema semiótico, são aqui já numa lógica de eletrônica mesmo, para montar esse circuito. Eu não quero só que seja um gráfico explicando a filosofia, a dinâmica, a teoria da semiótica das paixões, mas eu quero que seja um gráfico dinâmico e possível de você construir ele eletronicamente. E a lógica dele passe, né, de um gráfico 2D para um gráfico dinâmico, né, e para um sistema computacional efetivamente, né? Esses objetos tridimensionais virtuais que eu produzo, eles vêm do mundo físico através, como vocês podem ver aí na esquerda, né? Eu tenho meus modelos, são corpos variados, e aí entra a relação da situação desejo, né? Junto. São esses corpos que eu transmito eles para o virtual através desse escaneamento tridimensional, né? Então, na esquerda são os meus modelos, o Rony. Então, pessoas que trabalham também com um estudo do corpo, né? Eu já aproveito esses estudos também, né? De reafirmação do movimento corpo livre, como é a Georgia ali, né? Do corpo expandido para outras sexualidades, como é a Vitória, né? E o corpo expressivo também do Rony ali. Eu passo eles para o virtual, né? Eu vou juntar as duas coisas, né? A semiótica das paixões e os grafismos dela com esses corpos virtuais. E aqui vocês podem ver um vídeo lá no ano passado, até o começo desse ano, na Bienal Internacional de Arte Digital, no Rio de Janeiro, no Futuro Flamengo, né? Onde estava esse primeiro projeto. Então, você tem a rocha ancorada ali e em cima esse scan, esses gráficos, né, com a semiótica das paixões, dinâmicos, né? Então, você, através do teu celular, que eu chamo de pequeno vidro, você vai conseguir ver essas esculturas em realidade aumentada, né? São as primeiras, né? Estou trabalhando em várias até 2025, espero também polir este processo inteiro, né? Então, essas já foram até expostas, né? No começo do ano passado, né? Até a gente levou para Brasília, para Minas Gerais, enfim, para São Paulo, elas estavam ainda só sem a rocha, né? Essa âncora ainda está nesse processo. E é muito bom, porque daí, através dos congressos, eu estou documentando também a evolução, né, desse trabalho, né? Aqui, nesse caso, a obra ela ocupou por convite, né? Então, claro, por edital, né? Eu mudei por edital, entrou na Bienal, mas por meios oficiais. E aqui já é uma ocupação sem pedir, né? Um teste em Berlim, aqui, na Nationalgalerie der Gegenwart, né? No Hamburger Bahnhof, né? Onde eu instalo dentro do museu, né? Dentro de uma galeria, sem pedir a obra, e fruo ela através do celular. Então, eu geolocalizo ela, né, no espaço. Aqui são outros registros, tanto no museu na esquerda, né, quanto na direita, pela cidade, né, dessas esculturas existindo, né, e sendo ancoradas a um espaço físico bem específico, né? Isso que no final a gente quer fazer. Ancorar essas esculturas, né, essas obras interativas em determinados lugares, e a pessoa com o celular dela vai ter acesso, vai conseguir visualizar de um modo tridimensional, e até lá a gente vai fazer a parte de interação também. Agora é só a visualização, mas eu pretendo colocar uma inteligência artificial em um sistema de interação com o usuário, né? Por enquanto, essas obras estão disponíveis. Quem quiser acessá-las e vê-las, elas estão no meu Instagram como um filtro do Instagram. Então,
Você entra no meu Instagram, vai lá nas 3 estrelinhas, né, que são os filtros. Você pode acessar e colocar ela no teu espaço especificamente, né? Ancorar ela num chão que você esteja, né? E para o futuro a gente quer transformar isso, né? Num software que já não precisa ser vinculado especificamente ao Instagram, mas que o software já tem uma conexão com o GPS, e quando você chegar no espaço físico específico, só na Pinacoteca de São Paulo, ele vai mostrar as esculturas que estão ancoradas a esse espaço específico. Então, é isto. Obrigado pela atenção. Vamos passar para o próximo. Agora, Mirka Bonanno. Por favor. Gente, desculpa, vocês estão me ouvindo? Ouvindo sim. Começou a apresentar aí, É, mas parou. Está carregando. Ele foi carregando, mas voltou de novo. A Mirka está com o microfone mutado agora. Ainda está mutado. Uhum. ué, por que que eu não estou Agora sim. conseguindo? Mas aí vocês veem a apresentação? Não, ainda não estamos vendo. Eu não estou entendendo por que que ele não está me deixando mostrar para vocês. Se eu coloco, ele muda. Acho que agora está indo. Que está carregando. Está carregando. Esperar ele carregar. Mas Compartilhando a tua realmente, tela. realmente quando carrega, ele muta. Vamos ver. Para mim, não passa dessa tela que fala que está carregando, mas não carrega. Carrega, né? Não. E está mutado, amigo. Oi, estão me ouvindo? Sim. Outra pessoa vai projetar, tá? Porque não sei Perfeito. porque isso não deu certo aqui. Ótimo. Bom, já que adorei seu trabalho. Sim. Eu ainda está um pouco confuso metodologicamente, às vezes eu vejo ele, falta continuidade em espaço, mas é isso. Tá no segundo Deixa eu ano. ver se o Fábio consegue. Vamos ver. Gente, desculpa, viu? Não sei o que aconteceu com esse negócio. Ainda eu fiz maior. Investi aqui em conseguir resolver isso e não ter esse problema.
Será que quem autoriza a sala precisa... Abrir a sala precisa autorizar? A apresentação, não. Não? Ó, o Agora Fábio deu Rita... certo. Aí, ó, deu. Deu. Eu não tô vendo ele, tá? Mas eu vou pedir para o Fábio dar... Fábio, você consegue ir andando com os slides para mim? Pode voltar lá, Fábio. Que agora Estou só procurando aqui onde eu baixei, tá? Já compartilho. Ah, tá bom. Nós estamos vendo sua tela aí, tá? Bom, gente, então, boa tarde. A gente vai começar. Prazer estar aqui com vocês, né? Eu vou apresentar para vocês o meu projeto de pesquisa. Fábio, você pode ir para o slide 2, por favor? Está abrindo aqui, Mica. Nossa, eu vou sair e tentar entrar de novo, ver se... É melhor. Não tem o próximo para passar na frente enquanto ela resolve isso? Quem é a próxima? A próxima é a Paula. Não é melhor, Jack? Se quiserem que eu vou apresentando, posso ir. Pode ser, vamos só esperar a Mirka voltar, que daí a gente avisa. Perfeito. Mas acho que dá tempo, né? Cara, não, tem... ela agora conseguiu. deu, ó. Conseguiu. Pode ser? Pronto, gente, desculpa. Obrigado, Fábio. Então, mas agora a Mirka não está. Deixa eu ver aqui. Mas vai ter mais uns 10 minutinhos, 15 no final, Eliana. Como estamos em 4, vai dar certinho. Agora deu certo a apresentação, mas ela não está na sala. Esperar um minutinho, Paulo, só para ver se ela reentra. Não. Pois é, ela não voltou. Então, vamos fazer isso? Vamos passar para a Paula e depois de volta? Pode ser, Ritter? Só tirar, então, a apresentação, Jack, daí eu posso subir a minha, tá? Então, tá. Que ela não aconteceu. Ah, agora ela voltou. Já está aparecendo para vocês? Está aparecendo um arquivo de Word. Aparece agora? Parece. Tá. Está aparecendo um artigo. Isso. Então, só deixa eu... Mirka, a gente pode passar a Paula antes, rapidinho, porque ela já está aqui? Obrigado. Oi, Jack. Eu não te ouvi, Jack. Não, só falei para a Mirka que você vai passar, depois ela começa. Então, pode começar, Paula. Primeiro, eu quero agradecer a todos pela presença, né, e parabenizar os organizadores desse quarto simpósio, né, de Design, Arte e Tecnologia. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou doutoranda, minha orientadora é a professora Ana May Barbosa, e eu sou coordenadora de cursos de ensino superior na área de comunicação e moda. E aqui eu vou apresentar para vocês um artigo que ele é parte da minha tese, né, que está em processo de escrita, e basicamente ela vai ser construída desses projetos, né? E no meio aí dessa minha caminhada dentro do doutorado, todos nós professores fomos surpreendidos aí com a nova resolução, né, 7 do ano de 2018, que acaba de ser agora obrigatória a inserção de 10%
de carga horária de toda a matriz curricular de cursos superiores em curricularização da extensão. Então, veio exatamente de encontro com aquilo que eu já quero mostrar dentro do curso de moda, né? A moda, ela é considerada efêmera, né? A Andréia, a gente fez algumas disciplinas juntas, e a gente até conversou um pouco sobre essa questão dela trabalhar também com moda circular, ecodesign. Eu vou trabalhar com o design social e a sustentabilidade nos projetos de ensino e extensão no curso de moda. E isso vem de encontro com a obrigatoriedade da curricularização da extensão. E a moda, por ela ser considerada, quando a gente fala de moda, a gente imagina luxo, futilidade, roupas caras, porque as pessoas têm ideia que moda é só aquilo que tem um alto valor financeiro mesmo, né? E, na verdade, não é isso, né? A moda, ela é efêmera, de passagem rápida, mas ela deixa realmente muitas marcas, né? No ambiente, muitas. Nós somos hoje um dos setores que mais impacta o ambiente, né? A Andréia trouxe alguns dados aí mais específicos, que eu também vou ter dentro da minha tese, o quanto hoje nós temos uma produção aí muito evoluída, né? E pouco reaproveitamento dentro da moda. A cidade que eu resido, que é Maringá, no estado do Paraná, ela é uma cidade polo têxtil, né? Nós somos a cidade no Paraná que tem mais sedes de indústria têxtil. Então, nós somos aqui precursores dessa agressão ambiental, né? Hoje, na cidade, nós não temos nenhuma empresa regulamentada que faça o recolho de despejos sólidos que sobra das indústrias de confecção. Nós, lá na universidade, nós acolhemos as sobras, né? Não todas, nós temos uma limitação aí de sobras mais ou menos, de pelo menos 10 centímetros quadrados, e transformamos isso em algo que possa realmente ser trabalhado com os alunos, os pilares da sustentabilidade, e possa ser feito algo de ensino, e aí nós temos esses projetos que também são extensão. Dentro desse projeto de extensão, a gente acaba abordando os 4 pilares da sustentabilidade: o ambiental, o econômico, o social e cultural. Porque no pilar ambiental, nós estamos contribuindo para o nosso polo têxtil em não colocar esses rejeitos têxteis no ambiente. No pilar econômico, isso contribui para o crescimento das empresas, a economia, não só no setor têxtil, mas também de todos que são envolvidos aí no projeto. O social, porque a gente está buscando resolver uma necessidade, né, da comunidade, e a gente só trabalha nesse projeto que eu estou apresentando agora para vocês, que ele é intitulado Naninhas do Bem, com crianças hospitalizadas e em condições de vulnerabilidade social. E o cultural, porque moda é arte, né? E a gente faz realmente peças com esse projeto que são verdadeiras obras de arte. Então, aqui eu faço uma contextualização do fast fashion, né? A gente não pode deixar de falar, e o Enrico Sieta, ele cita muito bem isso, né? Que a moda é um negócio, ela é uma indústria do fast fashion, ela é da cadeia das marcas industriais, das grifes de luxo, né? E nós precisamos, dentro disso, trabalhar o oposto, né? Nós não podemos parar uma indústria que gera tantos empregos, mas nós podemos ter estratégias que possam haver de encontro com as soluções, né? Então, é um contraponto realmente muito difícil para quem trabalha com a moda, e principalmente para o próprio empresário, né? Que com o dinheiro da venda dessas roupas, podemos dizer bem assim claramente, ele sustenta várias famílias, né? Então, a gente está na mão, contramão do fast fashion, e a gente precisa propor sugestões. E nada mais importante do que o futuro designer de moda ter essa consciência e esse conhecimento já dentro da academia. Então, essa é a proposta. Então, a gente vem com um sistema aí de slow fashion, que é um sistema que contrapõe o fast fashion, que ele fala de uma moda mais consciente, mais desacelerada, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem... nós que somos da área de moda, nós temos consciência que não é isso que dá dinheiro para uma empresa, né? Dá status, dá posicionamento, agrega consumidores mais conscientes, mas uma moda slow fashion, ela não tem relativamente o mesmo fluxo de venda do que uma moda fast fashion.
Então, passado toda essa contextualização desse artigo, né, a gente entra aqui na parte do ensino-aprendizagem mesmo, né, por meio do design social e da sustentabilidade, que nada mais é o quê? A gente começa a refletir, na verdade, sobre todo esse problema que a gente tem dentro da moda e entende, né, que não há sociedade sem prática educativa e também não há prática educativa sem o auxílio da sociedade, porque eles são dependentes, né, eles são articulados. E aí a gente começa a entender que nós podemos trazer dentro dos projetos, que eles são de ensino e extensão, essa consciência da moda, trabalhar a sustentabilidade, atender a comunidade e ainda formar um aluno mais consciente, né, mais comprometido com a sua própria comunidade local, com o futuro da sua profissão, porque esse aluno vai estar dentro de uma empresa de confecção, ele vai comandar uma equipe de estilo e ele vai propor estratégias onde ele for trabalhar, né? Ele vai conviver com aquele tanto de rejeito têxtil que vai ter ali. Então, ele já vai, pelo menos, sabendo algo importante, né? Nesse sentido. Esses dados que eu trago aqui são os mesmos que a Andréia apresentou agora para vocês, tá? Que é um pouco da parte, assim, de leis e normas têxteis. E aqui a gente vai falar um pouco, na verdade, de como esse projeto acontece, né? A Elizabeth Margolin, ela fala bastante sobre o design social, né? Ela tem o mesmo discurso do Vitor Papanek, quando ele diz que o design social, ele pode fazer muito, né? Dentro do sistema educacional. É uma atividade, assim, ela fala do design social como se ele fosse realmente esse incremento do capital humano, né? E ela diz que é possível criar esses produtos e esses processos e é possível solucionar problemas. Nós estamos ajudando a solucionar um problema da indústria têxtil, nós estamos reaproveitando grande parte daquilo que para eles não serve mais para nada, né? Mas a gente abraçou uma causa muito importante, porque dentro dessa mesma universidade, nós temos um curso de medicina que tem uma residência médica dentro de um hospital municipal aqui na cidade, e é uma ala do SUS. Dentro dessa ala do SUS, nós temos uma especialidade em UTI pediátrica, que é onde os nossos alunos também fazem a residência médica dele. E foi aí que nasceu a ideia do nosso projeto, né? De trabalhar o que a gente chama de naninhas do bem, né? Com qual metodologia? A gente usa esse upcycling para construir naninhas, que são bichinhos com enchimento ali de fibra sintética, né? E a gente faz essa doação nessas alas de SUS do hospital, nessas crianças internadas, e nós temos alguns requisitos ali. São crianças de tratamento longo. Nós não entregamos essa naninha para as crianças que passam ali por 2, 3 dias com uma gripe. São crianças com doenças de tratamento contínuo, de tratamentos de doenças que são recorrentes, crianças que por algum motivo se acidentam, que ficam por um tempo maior ali dentro na verdade, dessa ala do hospital, né? Bom, aqui eu trago algumas diretrizes para um projeto social, né? O produto precisa utilizar materiais simples, né? Isso torna mais acessível e barato. A qualidade dos materiais deve ser compatíveis com as necessidades do produto. As pessoas responsáveis pela produção devem ser capacitadas e compreender os processos. Os produtos devem se adequar ao contexto sociocultural. O redesign deve atender às necessidades do grupo e não apenas os padrões estéticos. É preciso melhorar a autoestima do grupo social, ser funcional e ter boa usabilidade. Valorizar a cultura, os valores sociais e ambientais e regionais, né? O estilo e o simbolismo do grupo devem estar presentes nesse produto. A linguagem tem que ser inclusiva e não excludente. É preciso ser racional na utilização da matéria-prima e seus meios. E o ciclo de vida deve ser longo e de baixo custo, né? Nós temos tudo isso. Então, a gente consegue trabalhar dentro desse nosso projeto. O que o aluno aprende? Vamos lá, eu criei um método aqui, com base no Munari, né, e também algumas outras metodologias que eu cito, que na verdade é mais um método de direcionamento do processo. A gente faz o recebimento desses materiais
que vem de doação, né, das empresas de confecção. Eles chegam geralmente assim, né, como pedaços mesmo, a gente mede, vê realmente o que vai ser reaproveitado em quê. Fazemos, então, essa seleção, fazemos o processo criativo das naninhas, nós fazemos cachorrinhos, bonequinhas, cobrinhas, né? Cada lote a gente faz um design diferente, porque também aí tem a questão da produção em série dos alunos, que incentiva uma produção mais ágil. E aí a gente consegue entregar uma maior quantidade de travesseiros que a gente intitulou como Naninhas do Bem. Aí a gente faz todo o processo criativo deles, né? Fazemos nosso processo de mood boards e tudo mais que a gente ensina no curso. Modelagem das pequenas partes, porque às vezes elas têm que ser ainda emendadas para que elas possam ser modeladas. Então, é feito todo esse processo de reaproveitamento mesmo, e depois emendando partes ali, né? Então, é mais ou menos isso, a modelagem das nossas naninhas. Muitas vezes nós não recebemos essa circunferência toda, nós emendamos pequenas partes ali para conseguir fazer um boneco, né? Então, a gente corta todas as pequenas partes, fica mais ou menos dessa forma, que são corpinho, orelha, rostinho. Toda essa parte que vocês estão vendo aqui na esquerda, de olhinhos e nariz, são pedaços mínimos que a gente consegue reaproveitar. Né? Então, é um trabalhinho que dá um reaproveitamento grande de resíduo têxtil. Todo feito primeiro com um pouquinho de cola e depois feito realmente na máquina. O que também ajuda grandemente o processo de costura dos alunos. A habilidade deles de modelar pequenas partes e fazer costuras mais caprichadas, né? Que é uma coisa difícil para quem faz a faculdade. O jovem chega ali, muitas vezes, sem nunca ter tido contato com uma máquina de costura. Aí a gente faz... Oi? 2 minutos. Não entendi. Tá, acabou meu tempo? 2 minutos. Aí a gente faz essa aplicação artesanal, né? E aqui sai a nossa naninha antes dela ser preenchida, né? Que sai esse bonequinho. Esse é o recheio dela, que são as fibras. A gente tem algumas parcerias de algumas tapeçarias que fazem essa doação, né? Quando não, a universidade também nos ajuda a custear. A gente faz também algumas vendas de bazar ali dentro. E na entrega a gente envolve todos os alunos do curso e vamos para o hospital efetivamente, tá? Finalizamos aqui no nosso... aqui nós temos já coelhinhos também, cachorrinhos. Nossos alunos, aqui nós estamos no hospital já fazendo a entrega junto aos médicos, aos enfermeiros. Aqui também, aqui é uma foto das crianças, né? Elas recebem as naninhas. E de grande assim, satisfação para a gente, quando a gente volta a entregar no próximo período, as enfermeiras relatam que quando elas voltam para as revisões do tratamento, ou que elas têm um tratamento contínuo, elas vêm arrastando a naninha junto com elas ali dentro do hospital. Então, acho que é isso, pessoal, que eu queria apresentar para vocês. Esse é um artigo que vai fazer parte de vários outros, porque nós temos vários outros projetos dentro da universidade, dentro do curso de moda, desde ensino de costuras básicas para imigrantes, que a gente acolhe ali dentro, né, e que eles têm aí uma fonte de renda, e assim, desse tipo também, que é mais artístico, e tudo isso vai fazer parte aí da construção da minha tese. Muito obrigada a todos. Obrigado, Paula. Lindo mesmo. Mírica, peço desculpas pela inversão de ordem, mas agora a palavra está com você. Imagina, eu que te agradeço a confusão aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Senão eu peço para o Fábio compartilhar mesmo. Aquela hora deu certo, Fábio. Ele está dizendo que está desativado. Fábio, você consegue fazer para mim? Primeiro, a colega que apresentou precisa parar a apresentação dela. Isso. Espera aí. Estou parando agora. Meu Deus, o que eu preciso fazer? Cessou? Ainda não. Ali em cima, na barrinha verde, né? Como que eu vou... Eu não estou conseguindo achar aqui, porque eu... Deixa eu ver se eu consigo travar aqui em cima. Eu vou sair e volto, tá? Aí, pelo menos, destrava. Parece que o meu computador deu uma travada, gente. Tá bom. Ai, Deus.
Ainda está vendo aí na sua tela. Consegui? Aí, agora sim. Agora destravou. Ele tinha dado uma travada aqui comigo. Beleza. Aí, ó, nós estamos dentro. Bom, gente, então, boa tarde, prazer em estar aqui com vocês. Acho que é um momento bem bacana, né? Eu estou trazendo, então, a minha apresentação. Eu vou falar sobre essa questão das exposições imersivas. A minha orientadora é a professora Mirtes Marins, tá? Fábio, podemos caminhar? Bom, então, a gente vai falar na pesquisa, eu estou trazendo um pouco essa relação do design expositivo nessas mostras de projeção, né? Eu peguei 2 casos no primeiro momento para trabalhar, que é o Miss Experience e o Image Totale, que são tecnologias diferentes que acontecem para as exposições imersivas. Podemos ir. Bom, o que eu estou pensando de palavra-chave para pesquisa é design expositivo, exposições de projeção, experiência imersiva, público visitante e o simulacro da obra de arte, tá? Uma coisa importante dizer que nesse semestre, do começo do semestre para cá, muitos desdobramentos já apareceram na minha percepção da pesquisa, então ela está em constante modificação, e eu estou aqui tentando achar todos os elementos de fato que eu quero pesquisar. Podemos ir, Fábio? Bom, essas 2 exposições, né, foram exposições que eu visitei, elas tiveram em cartaz esse ano, uma delas está fechando agora, a do Picasso, a do Michelangelo foi prorrogada, né, a gente já recebeu, eu recebi, li uma matéria, saiu na Folha, inclusive, que o Miss Experience vai fechar, né? É a última experiência, a última exposição desse espaço que acontece aqui, foi montado aqui em São Paulo, na marcenaria da TV Cultura, um espaço maravilhoso, belíssimo, assim, mas que parece que não deu muito certo, né? E o Picasso, a exposição imersiva, está acontecendo também num espaço anexo no Shopping Morumbi. Eles montaram lá um espaço expositivo capaz de receber essas exposições, e já aconteceram algumas e já estão previstas algumas outras para 2023, 2024, enfim. Fábio, vamos lá? Bom, o que eu percebo, né? Eu elenquei aqui algumas características dessas exposições, como se fossem um pouco uns pilares para pensar também essa experiência, né? Então, a primeira questão são as projeções, né? São projeções geniais, né? Com imagens interessantíssimas das obras, com recorte das obras, uma proposição, inclusive, no caso da exposição do Picasso, com volumes no espaço expositivo, então, as projeções acontecem de maneira diferente no bidimensional e no tridimensional, né? Então, é uma experiência bastante multidisciplinar, porque você tem música, você tem a imagem, você tem o seu corpo dentro dessa sala, né? Então, de fato, eu fui ver as 2 e são geniais, assim, do ponto de vista da experiência sensorial, é muito bacana, né? Tem uma questão que me chamou a atenção aqui, que é a simulação do espaço museográfico. Então, eles constroem essa exposição de forma como uma exposição modernista, né? Então, você tem lá uma sala que antecede, você tem histórico dos artistas, você tem uma série de reproduções das obras. No caso do Picasso, é genial, porque é uma parede com obras e com reproduções em tamanho natural. No caso do Michelangelo também, são grandes painéis plotados para espaços gigantes, e aí você tem uma imersão mesmo do público
nesses espaços, nessas salas que antecedem a sala da projeção, né? E a ausência dos originais, né? Isso é uma coisa que me inquietou e que me deixa muito angustiada, né? E que eu espero que a pesquisa dê conta disso, né? Mas que essa sensação de ver uma exposição onde, de fato, você não vê uma imagem do artista, né? Não tem nenhum original. No caso do Miss Experience, eles fizeram, inclusive, uma réplica desse Davi, para que as pessoas lidam, o público lida com isso de uma maneira absolutamente igual, lida com o original da exposição, como se eles estivessem em outro museu, né? Então, acho que essa é uma das inquietações da pesquisa que eu ainda não resolvi como é que eu vou solucionar, né? Podemos ir? Eu fiz aqui algumas hipóteses, né? Acho que a gente pode caminhar, Fábio. Uma delas, né, é se essas exposições, elas teriam um papel de transição desse olhar para o século XXI, né? Eu acho que no começo da pesquisa eu tinha muita restrição a elas, mas eu estou repensando isso, né? Porque eu acho que esse jeito de olhar... Então, eu vi muitas pessoas dentro dos espaços expositivos fazendo selfie, muita gente fazendo transmissão ao vivo, muita gente interagindo dessa forma com as mostras, né? E isso me intrigou também, porque, numa certa medida, você tinha lá uma aproximação do público com as obras de uma maneira muito diferente do que a gente vê, por exemplo, se for ao MASP ou se for a qualquer um outro museu, né? Podemos ir. E aqui eu acho que tem uma outra hipótese, né, que se estamos presenciando o nascimento de uma tendência expositiva que vai, de fato, acabar com o projeto modernista de educação em museu. A gente vai, de fato, romper com o cubo branco, né? Então, eu acho que essa também é uma hipótese que eu posso, né, percorrer aí na minha pesquisa e que está dentro da minha proposta de percepção desses espaços e de como essas percepções dos artistas estão sendo construídas, né? Vocês observam nessa imagem, por exemplo, me chamou muito a atenção na exposição do Michelangelo, porque eles copiam, inclusive, as molduras, né? Eles copiam as molduras, eles têm uma réplica da chave da Capela Sistina, né? Então, ao mesmo tempo que tem uma provocação para o público ao interagir com essa obra de uma maneira totalmente diferente do que a gente consegue interagir com uma tela, né? Você tem também uma simulação dessa obra original, que também parece, ao mesmo tempo, uma enganação para esse público, né? É como se, ao mesmo tempo que você fizesse um convite para ele adentrar com mais propriedade na exposição, talvez fosse se sentir mais sujeito dentro do espaço expositivo, você também coloca ele no lugar de um observador, aspas, aspas, desqualificado, né? Podemos passar? Bom, eu acho que aqui eu consegui estabelecer uns objetivos para a pesquisa, né? Então, identificar as premissas do design expositivo, das exposições imersivas, que privilegiam a experiência do visitante, mas trabalham com o simulacro da obra de arte. Então, eu acho que a primeira exposição que a gente teve no Brasil foi em 2019, foi quando surgiu o Miss Experience como um braço do Museu de Arte, do Museu da Imagem e do Som, né? Esse braço é, aparentemente, a primeira manifestação de exposições imersivas em São Paulo,
E ele é um espaço que foi construído exclusivamente para isso, né? A gente não pode chamar esses espaços expositivos de museu, porque eles não têm acervo, eles não têm estrutura de museu, né? Mas eles são espaços expositivos que recebem essas mostras de maneira muito abrangente. A gente teve a primeira, que foi do Leonardo, em 2019, depois, em 2021, 2, assim que voltamos da pandemia, teve Portinari, né? Inclusive, o Portinari era uma coisa genial, porque eles construíram um parque de diversão, eles tiraram um parque da obra e construíram esse parque, né? E agora, em 2023, essa experiência imersiva do Michelangelo. Bom, outro elemento dessa pesquisa são os caminhos para analisar os projetos expositivos, sistematizando informações e apontando conhecimento artístico e cultural mais efetivos. Então, esse é um objetivo da minha pesquisa, que é perceber o quanto de seriedade nesse conteúdo e o quanto dessa pesquisa pode ajudar a perceber esse conteúdo como um conteúdo mais significativo criticamente e esteticamente na arte, e não só uma reprodução ou uma banalização do que seriam os conceitos trabalhados por esses artistas ao longo da história da arte, né? Identificar como se configuram espacial e visualmente as exposições de projeção, quais os seus recursos gráficos e de outras linguagens na interface com os públicos na simulação de um espaço museográfico, né? Então, perceber toda a tecnologia que está por trás dessas projeções, dessas criações, perceber todo o uso dessa construção, ambas têm uma curadoria, né? Ambas têm uma estrutura exatamente igual a uma exposição, poderia chamar analógica, nem sei se é correto fazer isso, mas ambas têm a mesma estrutura profissional e a mesma estrutura de montagem, né? Mas elas têm funções muito diferentes. Os números de público que eu tenho pesquisado são números muito maiores, né? Então, eles se comparam quase que a números de Bienal, se a gente fosse pensar em algumas coisas dessa ordem, né? Então, a gente percebe que elas são exposições que têm um custo muito baixo em relação ao benefício ou ao ganho que se tem em relação a isso. Então, eu poderia afirmar preliminarmente que é um grande negócio, né? Mas isso também eu vou ter que buscar, né? Podemos ir? Bom, eu acho que é um pouco isso, né? Eu acho que é uma experiência que me inquietou muito como educadora, né? E essa inquietação começou ao ir à exposição e levar um grupo de alunos e perceber a reação muito indignada, e a gente está falando aqui de crianças, das crianças, quando eles perceberam que um retrato do artista que estava na exposição não era o retrato que o artista tinha feito, né? E, a partir disso, eu comecei, então, a construir essas hipóteses, né? A construir a pesquisa para poder pensar essa relação das exposições. Sem sombra de dúvida, elas são, para quem não tem o hábito, para esse público que não tem o hábito de museu, como é o nosso caso, né? Elas são muito interessantes no sentido de apresentar historiografia, enfim. Mas eu acho que a gente tem que pensar muito no papel desse perfil de exposição, pensando na construção de conhecimento e no direito do cidadão de acessar esses materiais ou essa cultura que a gente consegue por meio de uma visita a uma exposição.
Então, acho que por enquanto é isso. Agradeço, peço desculpas pela confusão aí, mas agradeço vocês terem aqui. Obrigada. Obrigado, Érica. Nossa, intrigante. Pessoal, a gente tem aí mais um pouquinho mais de 10 minutos para quem quiser fazer alguma fala, alguma inquisição, aí uma pergunta para as pessoas que apresentaram, tiver algum comentário, estamos abertos para inscrições. Se não, eu falo. Né? A gente aproveita. Mas, então, enquanto não tem ninguém, eu fui com a Suzete lá no shopping, a gente viu o Van Gogh, né, Suzete? E a gente estava interessado naqueles projetores, como ia ser feito isso, né? E uma das primeiras coisas é isso, né? Uma exposição do artista sem obra do artista, no final, né? E a outra coisa daí, eu já te perguntando, né? O que você acha da relação de interferência? Porque não é só uma imagem replicada. No caso do Van Gogh, tinha uma animação em cima, né? Então, era a imagem animada, né, com reproduções, então é o simulacro dentro do simulacro dentro do simulacro, né? É a Matrix infinita ali, né? Se você tiver algum comentário sobre. Eu confesso, Jack, que eu fiquei muito angustiada com isso também, né? Porque no caso do Imagem Totale, que é esse grupo do Shopping Morumbi, que fez Van Gogh, agora fez Picasso, e hoje eu descobri, eu achei ótimo, eu recebi aqui, porque eu comprei o ingresso, eu recebi um convite para fazer uma pré-reserva para o Clint, né? Então, no caso deles, eu ainda acho menos problemático, porque você tem uma construção artística que é feita a partir da obra do Picasso, né? Apesar da Annabelle, que é a curadora dessa exposição, ter feito umas inferências de que o Picasso teria adorado a exposição, não sei o quê, eu acho que você ainda tem uma construção a partir dessas animações, né? Você tem um caráter autoral na construção dessas animações, né? Me parece mais problemático o caso do Miss Experience, que você não tem, eu não consegui, por exemplo, até agora achar, eu estou pesquisando essa exposição há 6 meses, eu não consegui achar autoria, por exemplo, da animação que acontece dentro do espaço de imersão, né? Então, acho que essa questão da autoria e da identidade, do que, de fato, você não está indo lá ver o Picasso, você está indo ver uma animação construída a partir da obra, né? Então, acho que esse é um elemento bem importante também, que eu vou precisar localizar como é que eu vou pesquisar melhor, né? Sim. E até a relação de reprodução do dourado, por exemplo, do Clint, do Clint agora pensando no dourado direto, projetado, você nunca vai conseguir assim metalizado. Pessoas, mais alguém? Jack, eu queria perguntar uma coisinha para Vamos lá. você, Para mim? que eu acompanho, gosto muito do seu trabalho, já conheço há um ano aí. Agora eu vi que você mostrou que esses corpos são escaneados, né? Então eu posso visualizá-los fora daquele espaço físico, eu posso não necessariamente estar no mesmo local daquela exposição dos corpos físicos. Eu posso estar em outro local físico, longe, na minha casa, onde for, eu consigo visualizar aquela imagem infográfica, né, que você mostra. Mais esculturas e o infográfico também. Essa que é quando eu estava lá em Berlim, na galeria que eu mostrei, eu até postei, eu falei, a obra está aqui, mas está lá no Rio de Janeiro também, e na verdade ela está no seu celular, né? O fato é, né, e até aproveitando esse gancho o simulacro, tudo, né?
Quando a imagem é projetada no espaço que você está agora, Eliana, se pegar o celular, entrar no meu Instagram, você consegue projetar, né? Como a gente fez em sala de aula no passado, Isso. a gente tem uma sensação, né, fisiológica, tátil e de sentidos que a escultura está localizada no teu espaço, né? E se você muda a câmera, ela responde a isso, né? E no final das contas, onde ela está, né? Ela está no aparelho, né? Está na tela mesmo do celular, né? E a gente brinca com essas relações. Então, Isso momentaneamente. sim, até parar. Elas só existem, é quase uma mídia, né? Ela só existe quando é tocada, né? Ou o livro que só existe quando é lido, enfim, uma relação fitzeriana aí também da fruição, né? Ela vai estar onde quem a tocar, né, está. Mas é essa percepção dela não ter um lugar fixo. Eu vou fazer esse vínculo e justamente estou discutindo essas diferenças, né, entre o mundo físico e o virtual e a ligação entre os dois, né? Hoje em dia a gente discute muito falando, nuvem, né? A nuvem, você fala, é uma coisa abstrata que tá. Não, é um servidor lá na Índia de milhares de computadores que está fazendo poluição, um monte de placa de vídeo fazendo calor, né? Só que a gente tende a sublimar essas, por todos aqueles conceitos de virtualidade que a gente já viu no início dos anos 2000, anos 90, né? Os positivistas integrados ali, né? É uma boa percepção. Obrigado. Entendi. Obrigada. Mais alguém? Pessoas? Eu posso falar rapidinho, Jack, do seu trabalho, acho incrível. E eu não sei se você teve a oportunidade de visitar o Edifício Virgínia, aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. Estava rolando lá uma exposição muito grande, cheia de instalações, e uma delas, o artista, ele filmava situações, sei lá, ele filmava, ele filmava uma MASP, e depois ele projetava dentro da imagem dele algo que vinha escorrendo pelo MASP. Então, ele provocava essa obra, na verdade, que você junta tudo, junta o vídeo, junta... Eu achei que tem tanto a ver com o teu trabalho, que se eles estiverem lá e você ainda estiver em São Paulo, vale a pena. Eu vou ver o que eu tenho de fotos aqui, e vídeo até, e te mandar, só para você ter uma ideia aí. E quanto ao trabalho da colega, desculpa, eu esqueci o nome dela, é Mirka. Mirka, desculpa, Mirka. Imagina, meu bem. Muito bacana e super instigante, porque eu tenho realmente essa grande dúvida, porque assim, eu sou uma amante de museu, né? Amante de museu, eu sou assim mesmo muito para mim é o meu programa preferido quando eu faço uma viagem. E eu tive agora vendo Frida e Bansky, tudo junto ali, misturado lá no Eldorado. Aqui no Eldorado, né? Então, eles estiveram até pouco tempo. Bansky eu achei muito incrível, porque a própria proposta dele, dela ou deles, não sei, né? Porque é um anônimo. Então, a própria proposta é instigante, porque é moderno, então mistura bem, né? Às vezes você estar naquele ambiente e fotografar como se você estivesse lá no meio da rua fazendo também um painel ou fazendo uma pichação, enfim, não, uma pichação, desculpem, um grafite. E quando eu olho logo em seguida a Frida, que tem todo aquele, né, aquela energia pulsante, né, a forma que eles fizeram ali, a exposição de partes dela, o próprio parto, ou a interrupção dos partos, né? Foi tão incrível. Inclusive porque eu conheci a casa de Frida. Eu também tive aqui no Tomiotaki vendo a exposição da Frida. Então, assim, são várias nuances que eu tenho da artista, e ali como se completasse, porque é algo muito mais dinâmico, né? Que você fica imaginando tudo aquilo que ela passou, né?
E quando você vê a exposição daquele jeito, era como se fechasse para mim um ciclo, sabe? Então, mas quando eu fui ver Leonardo no Shopping Morumbi, ainda mais em shopping, Jack, eu vou ter que sair porque tem da outra mesa, eu tenho que parar, pelo menos eu nem almocei. Um Tá bom, obrigado. minutinho. Gente, Obrigado, um Suzete. beijo, eu tô saindo, mas vocês continuam aí, tá? Tá bom, Ah, obrigado. tchau, Suzete, Super obrigada. parabéns, viu? Sim, Obrigada. continue, André. eu não vou me estender muito, Uhum. mas assim, é tão louco também ver Bansky dentro de um shopping, né? Que é algo que é contra o capitalismo, isso tudo. Então, assim, é uma série de conceitos que eu ainda estou tentando digerir isso tudo na minha cabeça. Mas quando eu vi o Leonardo da Vinci, eu achei... Desculpa. Exatamente. Eu achei... que foi no MIS ainda. Eu achei que ele era assim, ali estava mais completo, você tinha obras do artista junto, né? Que também é um artista muito complexo, porque está em várias frentes. Aí eu vou ver Van Gogh, lá no Morumbi, também numa visita de estudo. Eu achei aquilo tão fraquinho, né? Eu achei que aquilo não correspondia à grandeza do artista, por mais que fosse ali uma experiência vivida, tal. Mas eu curti mais ter saído com os colegas e ter curtido os colegas do que propriamente o que eu senti quando vi aquilo tudo, sabe? O meu grande receio, André, acho que você tem toda a razão, assim, né? Eu acho que nós não somos o público preocupante disso, entendeu? Porque a gente sente cheiro de arte, entendeu? Então, esse não é o problema. O problema é você banalizar essa experiência, né? De uma forma que você suga tanto o sentido dela que você não transmite mais nada, né? E aí você acaba rompendo com o que a gente entende como essa construção de conhecimento tão essencial para se entender como humano, né? Então, eu acho mesmo, eu acho que tem muitas inquietações que são legítimas. Por exemplo, eu lembro de como foi discutido quando os gêmeos foram para a Pinacoteca, né? Aquela exposição dos gêmeos na Pinacoteca, por exemplo, tira os caras da rua, descaracteriza o que eles fazem, cadê a intervenção, como é que é ou não, né? Mas é uma discussão da pertinência da arte, né? Então, eu acho que a gente precisa, e me inquietou e me deseja muito estudar isso, porque é justamente esse pensamento sobre o quanto que a gente não está correndo riscos. Primeiro que a ideia de ir para um shopping já me desespera, né? Desesperou você também, desespera qualquer pessoa, né? Eu não consigo, assim, atinar para isso, né? E segundo, que eu acho que a gente tem, sim, uma missão de ter essa percepção, né? É uma contribuição que a universidade pode fazer para pensar essa nova forma de apresentar os artistas. Eu só para fechar, assim, muito rapidamente, eu lembro que o dia que eu fui visitar o Michelangelo, eles montaram a sala de abertura da exposição, foi o que eles entenderam que seria o ateliê do Michelangelo. Não tem nenhuma imagem sobre isso, né? Tem relatos, tem algumas descrições nos caderninhos de anotação dele e tal, mas não tem efetivamente uma imagem do ateliê do Michelangelo que você possa ir lá e reproduzir, né? E eu lembro de um senhor que chegou, ele tinha... Eu fui logo depois do carnaval, e ele e a esposa não eram de São Paulo. E eles chegaram lá, ele entrou, olhou, né? Aí tem uns bustos, tem uns cavaletes, uns pincéis e tal. Aí ele entrou, olhou, aí ele voltou para o educador que estava ali na porta da exposição e perguntou para ele assim: isso aqui é de verdade? E aí o menino ficou olhando assim para ele e não sabia o que responder, né?
E aí ele falou assim, não, olha, é que na verdade não tem uma imagem, sabe? Aí ele voltou, e toda a sala que ele entrava, ele fazia essa pergunta. E isso me inquietou muito, porque eu fiquei pensando assim, cara, não é um senhor que está habituado aí em todas as exposições, né? Possivelmente fazia parte de um pacote turístico, assim, mas ele teve essa inquietação, né? E aí eu acho que isso é alguma coisa que a gente deve perseguir, sim, viu? Acho que você tem toda a razão. Ele estava em busca da realidade. Ele estava em busca da realidade, cara. Ele foi lá para ver o Michelangelo e, de repente, bota um monte de coisa. Entrou no metaverso. Exatamente. Pessoal, eu vou encerrando a sala, que agora nós temos mais duas últimas mesas, né? 15 e 16, acontecendo neste horário das 15h30. Então, agradeço a todos que participaram, né? Foi bem tranquilo. Também quem estava aqui vendo também. Bom ver vocês. Obrigada. Valeu. Prazer em conhecê-los. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Vamos para a próxima. Tchau. Tchau.